Como é que... A gente quer saber aqui sua história completa, porque a gente Tá. fica pegando fragmentos de Fragmentos, né? de um lado, fragmento de um ano, a gente quer saber lá de trás, porque você falou que você tá com 30 anos de carreira no esporte e 32 anos de carreira na química. Na área química, Você né? tem, Que são então, duas situações uma totalmente diferentes. vida meio que dupla, né? Sim. Denúncia! Denúncia. Vida dupla! Renato Cariani mente. Você começou muito cedo. Eu comecei... Na verdade, eu tive que começar muito cedo a trabalhar. Então, eu comecei muito cedo a trabalhar quando garoto. Comecei a trabalhar como... Porque você falou como garoto, eu já assustei. Muito cedo como garoto, eu falei, Cariani. Denúncia! Vida tripla! Aí ferrou. Eu comecei entregando panfleto no Farol com 11 anos de idade. E aí... Aqui em São Paulo você nasceu Em mesmo? São Paulo. Eu nasci no extremo sul de São Paulo, num bairro chamado Jardim Orion, atrás do Sesc Interlagos, perto da represa. Com 12 anos de idade, eu comecei a trabalhar de office boy. E com 14 anos de idade, na minha época, você já podia tirar carteira de trabalho. E aí eu tirei carteira de trabalho com 14 anos de idade. E juntamente com isso, eu passei num curso técnico. Que eu acho que é a única maneira de aposentar daqui pra frente, né? É a pessoa começar a tirar. Começar com 14 e não parar até os Você 70, tá garantido. Acho que só você e a Maísa no Brasil vão se Bom, aposentar. exatamente. Sandy Júnior tem chance também, que começaram pequenininho. Começaram pequenininho. E aí eu comecei, com 14 anos de idade, eu passei no curso técnico em Química. E foi com essa idade que eu comecei a trabalhar na área química. Nos mesmos 14 anos de idade, eu consegui um emprego de auxiliar de laboratório. E como auxiliar de laboratório, eu fui construindo a minha carreira. Só que eu tenho um histórico muito grande na escola de bullying. Eu não sei se você já acompanhou. Eu tenho cicatrizes muito fortes por conta do bullying. Eu fui um garoto massacrado pelo bullying quando eu era criança. E é raro, parece incrível, né, cara? O bullying é um negócio muito pesado. Se você tem filho, aí você está assistindo isso, se você tem filho, presta atenção no seu filho. Porque o bullying é destruidor. Eu tenho 46 anos de idade e tem dias que eu me perco me lembrando das coisas que aconteceram comigo. Olha que interessante, vindo pra cá, no carro, eu me peguei viajando e lembrando de algo que aconteceu comigo na minha infância. Eu tenho um histórico de massacre no bullying. Massacre. Pesado mesmo. Pesado, assim, principalmente no primeiro grau. Assim, do meu pré até a minha 8ª série, foi massacrado pelo bullying. E eu fiz todo na mesma escola. Entendi. Eu fiz o prézinho, primeiro ano, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e 8ª série, todos no mesmo colégio. E eu fui do pré até o último ano perseguido no bullying. Momentos piores, momentos melhores, mas da 4ª série para a 8ª foi massacre. Teve algum Massacre total, assim, massacre total. Eu sou filho de uma empregada doméstica com um pai aposentado. Aposentado numa época que o salário mínimo conseguia ser pior do que o que é agora. Então, eu morava no extremo sul de São Paulo. Minha mãe, preocupada com a nossa segurança, porque era um local muito violento, ela conseguiu para mim uma vaga num colégio um pouco mais afastado, numa região mais nobre do sul. Sim. Mesmo sendo um colégio público, as pessoas que estudavam nesse colégio tinham uma condição social muito melhor do que a minha. Foi exatamente Porque o que era um aconteceu colégio comigo. público, mas de referência. Porque normalmente o colégio... Foi exatamente a mesma mecânica que aconteceu comigo, porque no colégio público ainda que... Mesma coisa. Estadual, mas Ainda no mais mais na minha afastado... geração. Na minha geração, o nós colégio somos da público mesma, era né? melhor. Você também tem mais ou menos a minha idade, Cris? Tenho 41. Vou fazer 41 Então, agora, é. dia 30. Eu sempre sou mais velho, mas tudo bem. Mas eu digo porque foi exatamente... Eu estudava numa Exato. escola de Mas você bairro. concorda que nós vivemos numa geração que o colégio ele tinha um nível muito melhor? Sim, claro. As professoras, os professores faziam carreira no colégio. Sim. Mas no colégio mais distante tinha mais aula vaga, tinha uma violência mais instaurada. A escola era muito destruída, muito, pichada. muito. Mas era um Tinha outro invasão. respeito. Outro respeito que se tinha pelos professores. Minha mãe, também. muito preocupada com isso, o que ela fez? Ela conseguiu. Meu avô morava nesse bairro. Meu avô era nos barbeiro, Oliveiras. tinha um salão de barbearia. Meu avô tinha um salão de barbearia nesse bairro.
E morava nos fundos do salão de barbearia. E aí ela pegou o endereço do meu avô e me cadastrou lá para ir nesse colégio. Eu tinha que pegar ônibus para ir nesse colégio, era distante, não era perto. Então imagina, eu morava no extremo sul de São Paulo e ela me colocou num bairro de Interlagos, próximo ao Autódromo de Interlagos, que é um bairro mais nobre. E aí eu ia de ônibus. Ela me cadastrou. Pois é, só que e era o colégio, o melhor colégio da região. Então era um colégio referência. Como chamava? Chamava Miguel Vieira Ferreira. Ele existe até hoje, num bairro chamado Cidade Dutra. Hoje, com certeza, esse colégio deve estar detonado, porque a realidade da escola pública é muito ruim, principalmente na cidade de São Paulo. Mas naquela época ele era uma referência. Para vocês terem uma ideia, para nós entrarmos no colégio, era todo dia hino nacional, mãozinha um no ombro do outro, ia marchando em fila para dentro da sala de aula, ia por fila. Você formava suas filas dentro do pátio, bonitinho assim, ó. Ia classe por classe. Então a professora vinha, a professora ficava na sala dos professores, ela vinha com aquele jaleco impecável, toda arrumadinha, tudo tal. Ela parava na frente da fila e levava você. Dava a mão pro primeiro aluno. Era padrão. Na minha também era assim. E esse colégio que eu estudei tinha pessoas de nível mais alto. Agora, eu tinha roupa rasgada, porque eu era gordinho, ralava as minhas coxas, rasgava. Minha mãe não tinha dinheiro para comprar. Então eu andava com roupa rasgada. Tênis, aquela época, estava na época do New Balance. Era o tênis da moda. Eu usava Conga. Camiseta da escola, tinha que usar uniforme. Os meninos tinham camisetas a dar com pau. Minha mãe comprava 2, 3. Então lavava, usava. Então era a gola aqui, escarçada. Amarelada. Gordinho, sem condição nenhuma. Não tinha dinheiro para lanche da escola, então pegava a fila da merenda. Até isso você era uma piada. Sim. Você sentar, pegar a fila da merenda, pegar arroz, frango, essas coisas que tinha na merenda. Naquele colégio era piada. No colégio de um local carente, uma comunidade carente, é normal. Ali não, ali todo mundo tinha dinheiro pro seu lanche, tudo. Então eu fui massacrado pelo bullying, massacrado. O bullying foi quem me levou pro esporte. Teve algum momento nesse período que você estava sofrendo bullying pesado que você falou, não, eu vou reagir. E pensava em maneira de reagir contra eles? Não. Eu fui tão massacrado pelo bullying, isso é um negócio tão engraçado, que eu era uma pessoa impotente de reagir. E qual era o meu agravante? Eu não conseguia dividir isso com a minha mãe. Porque quando eu ia em casa muito mal falar para minha mãe estava ajoelhada na frente de um rádio. Na época, eu nem sei se ele é vivo ainda, eu acho que ele faleceu, um radialista chamado Paulo Barbosa. Na hora do almoço, ele tinha a oração do meio-dia do Paulo Barbosa. Eu voltava nesse horário para a escola. Quando eu chegava da escola, por volta do 15 do meio-dia, estava minha mãe de joelho no rádio, chorando, pedindo para as coisas melhorarem em casa. Como é que você vai falar para sua mãe? Ó, mãe, estão rindo da minha cara porque a minha calça está rasgada. Fizeram hoje piada com a minha calça. E quando eles rasgavam minha camiseta? Catava a gola, rasga a camiseta. Falava que enganchou em algum lugar. Eu não contava. Minha mãe foi saber do histórico de bullying uma vez que eu cheguei todo machucado em casa. E aí ela me botou na parede e eu falei, olha, eles me batem todo dia, me batem sempre, tudo tal. E aí eu falei. Aí o que minha mãe fez? Minha mãe foi na escola, quebrou o pau com a diretora. A diretora chamou a professora, quebrou o pau. O que a professora fez? Chegou no meio da sala de aula e deu aquele show em todo mundo. Olha, a mãe do Renato veio aqui, falou isso, eu quero saber isso. Você, garoto, fez isso, aquilo, outro. O que aconteceu comigo? Dobrou o bullying. Piorou. Aí acabou. Aí era pior ainda. A pior coisa que eu fiz foi quando foi contar para minha mãe do que estava acontecendo. Então eu fui massacrado pelo bullying. Você rezava para a escola acabar. Teve momentos de eu ter um pânico tão grande de ir para a escola que eu lembro que quando começava o Fantástico, eu via aquela música do Fantástico, eu tinha crise de tremedeira, porque eu sabia que segunda-feira eu ia voltar para a escola. Você conseguia se dedicar aos estudos? Como que eu era o melhor aluno da classe. Você tem que ter uma válvula de escape. Quando você não tem nada na vida, nada, ou você vai
pro buraco de vez ou você agarra o que você tinha. E o que que eu tinha? Eu tinha a condição de estudar. Eu era o melhor aluno da escola. Minha mãe, recentemente falecida, ela guardou até o final da sua vida um troféuzinho que ela tinha. Eu fui nomeado o melhor aluno do primeiro grau do meu período. Nossa. Minha nota ruim para mim era 8,5. Num colégio de nível alto. Era 8,5, 9,10, 9,10, 9,10. E eles me obrigavam a passar cola de turma. Eu fazia 4, 5 provas. Fazia 4, 5 provas. Eles pegavam minha prova, tomavam a minha prova, aí eu tinha que fazer a prova de todo mundo para depois eles devolverem minha prova. Se a professora me pegasse fazendo prova deles, surra em mim. Se eu, entendeu, não concordasse, surra. E é muito louco o bullying, cara. Quantos amigos seus, colegas seus, da 4ª série, você lembra o nome e sobrenome? Vários. Vários? Vários. Eu consigo lembrar de todos os que faziam isso comigo. Todos. Nome e sobrenome. Esses dias eu tava pesquisando, eu fui procurar no Instagram. Como é que eles estão, né? É. Mas aconteceu uma vez isso comigo. Uma vez foi muito interessante. Eu encontrei um deles. Foi muito legal, eu Como é encontrei que um foi? deles. Se passaram muitos anos e aí eu já Muitos tava anos assim, décadas? Ou não- décadas. Tá. Eu já tinha ali quase meus 30 anos de idade e a minha vida já estava super consolidada. Eu fui tendo fases na minha vida. E essas fases foram mudando. E é muito interessante. Já assistiu aquele filme com Will Smith, A Procura da Felicidade? Já. Aham. Lindo esse Eu filme. me vi muitas vezes naquele vídeo em cima da minha fase. Eu poderia dar títulos para períodos da minha vida. Então eu tive um período onde eu estava estudando na casa dos meus 18, 19 anos de idade, que eu tinha 70 cheques sem fundos. Aí, isso com 18, 19 anos de idade. Com 26 anos de idade, eu já tinha meu primeiro milhão guardado, naquela época. E com 30 anos de idade, eu me tornei sócio da fábrica que eu trabalho hoje. Então eu tive uma escalada muito rápida e muito grande. E com meus 26, 27 anos de idade, eu já estava super consolidado, tinha várias empresas, estava super bem. Eu estava montando uma loja de suplementos na zona sul de São Paulo, na região ali de Interlagos, e eu precisava comprar algumas TVs para espalhar na loja. E aí eu falei assim, poxa, eu vou aqui no shopping aqui do lado, Shopping Interlagos, vou ali comprar as TVs. E entrei numa loja nessas lojas de eletrodomésticos e comprei a TV. Quando eu fui retirar a TV, quando eu fui Pra levar pro negociar a carro. TV e tudo tal, quem era o funcionário da loja? Um dos caras. Você reconheceu na hora. Eu, na hora, ele não reconheceu. Eu falei assim, fulano de tal, é você? Sou eu mesmo. Você não lembra? Não lembra de mim? Renato. Ele, não, Renato. E assim, eu tinha N apelidos na escola, né? E um dos apelidos que eles me colocaram era Camarão, porque eu era muito vermelho. Entendeu? Eu era muito branquinho, muito vermelho, né? Eu falei assim, Renato, aquele camarão, tudo tal, né? Aí ele, putz, cara, como é que você tá? Tudo bem? Eu falei, tudo bom, tudo bem. Aí conversei com ele e tudo. E aí, na hora, me deu uma vontade absurda de chegar pra ele e falar assim, caramba, hein, cara? Que destino. Mas aí eu me segurei. Mas o trabalho dele é digno. Ele estava num trabalho digno, ele estava fazendo. Mas eu tive uma sensação de vitória. Por quê? Porque eu falei assim, peraí, aquele garoto, aquele gordinho lá atrás, que sofreu tudo que ele sofreu, ele venceu. Aquele menino que me batia, que arrancava às vezes minha calça na frente de todo mundo, que rasgava minha roupa, que tirava um sarro da minha cara, hoje ele me serviu, ele me atendeu. E aí, eu consolidado com as minhas empresas, me deu um ar de satisfação, porque eu falei assim, eu venci. Porque ele se achava superior a você, a infância toda. Não, não só se achava superior minha a infância inteira, como ele ridicularizava quem eu era, né? E com certeza desacreditava onde eu poderia chegar. Então eu tive a oportunidade de encontrá-lo. Foi o único que eu encontrei, dos vários que eu sofri. Mas
o bullying, para mim, ele foi um fator positivo. Porque, motivado pelo bullying e por toda a dificuldade que eu tive com a minha família, eu amadureci de forma muito precoce. Eu vi meu pai passar por situações muito difíceis. Eu vi meu pai passar por uma decepção muito grande. Um homem que trabalhou 38 anos na mesma empresa. Ao final da sua carreira, com 55 anos de idade, foi aposentado. 55 anos de idade, no ano de 1988, você não conseguia mais emprego. Sim. Você era literalmente um aposentado. E aí meu pai, muito aborrecido, muito chateado com toda aquela situação, acabou servindo uma lição de vida para mim. Eu falei assim, não, eu não quero isso para mim. Eu não quero essa vida para mim. Então, com 12 anos de idade, eu já sabia que eu ia fazer química. Com 14 anos de idade, eu entrei no colégio técnico. E fui construindo a minha carreira a ferro e fogo. E sempre com muita coragem. E sempre com muita ousadia. Então, eu acho que o bullying me ajudou. Um grande trauma, ele te leva para duas situações, né? Ou ele te leva para ficar naquele círculo vicioso que você não consegue sair disso e você não consegue viver, né? Você não consegue ter relacionamentos, você não consegue construir uma história, você não consegue construir uma carreira, ou aquilo vira um veículo para você de motivação e fala assim, não, eu tenho que sair disso aqui. Totalmente. Totalmente. É uma mola, né? Que te impulsiona. Eu não sei quem foi que falou que, tipo assim, o fundo do poço te ensina lições que o topo da montanha jamais vai ensinar. Se você pular do fundo do poço. É. Porque às vezes você fica se debatendo lá. Exatamente.